Tudo. Aí estamos gravando com muito carinho. Hoje é dia de a gente ter mais uma formação. O que é a formação, né, gente? A formação é assim, são conteúdos que a gente vai mostrando, que a gente vai estudando, a gente vai adquirindo determinados conhecimentos, ciências, né, ciência de alguma coisa, para facilitar a nossa vida. Então, isso daqui não é, eu chamo de aula, né, mas é um bate-papo, é para a gente trocar algumas informações e a gente conseguir mesmo aí encontrar a melhor maneira de cada um entender o próprio negócio, tá bom? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Ai, eu amo esse filme. Ai, eu também. Como eu gosto, Ju. Eu gosto demais da conta desse filme. Ele fala sobre muitas coisas. É um filme para adultos. A criança se diverte, tem muito a aprender, mas o adulto tem muito mais com relação ao que ele apresenta, tá? Então, hoje, o nosso assunto... Vocês estão enxergando direitinho? Tá muito pequenininho? Não. Não? Tá dando para ver? Então, beleza. Então, aí eu fico sossegada que eu sei que a gravação vai ficar ok também. Então, gente, hoje, né, eu sou formada em letras, sou formada em pedagogia, tenho a especialização em psicopedagogia. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a psicopedagogia é uma área que traz a oportunidade de criar estratégias em vários aspectos. E a gente sempre vai buscar a origem das coisas. Então, hoje eu trouxe sobre as emoções dentro do empreendedorismo, mas vocês vão observar que isso vai caber na nossa vida, tá ok? Porque quem é empreendedora, quem é profissional, ela é a pessoa que ela é. Então, se eu sou de uma forma, não significa que você vai ser também. Mas como eu entendo isso e como isso chega nos meus clientes é que vai fazer a diferença a partir do entendimento de como as coisas funcionam, tá ok? Então eu trouxe algumas informações aqui básicas. Essa imagem aqui é do filme Divertidamente, que eu amo de paixão. Ele é cheio realmente de emoções e que desperta muitas coisas em nós, tá ok? Então quem não assistiu, vale a pena conhecer. Então, aqui nós temos a alegria, nesse primeiro aqui, nessa que está de ponta cabeça aqui, que ela está sempre tentando ser alegre e fazer todo mundo alegre. Ela quer evitar a tristeza, ela quer controlar a raiva, ela tenta estar no comando sempre, porque ela acredita que a alegria é a razão de viver. E no final do filme, dando um spoiler, né, mas por conta do nosso conteúdo, a tristeza, a hora que ela consegue ter espaço dentro do filme, no seu momento, o equilíbrio acontece. Porque é evitando que as coisas não saem do jeito que deve, né? Que não flui. Tem mais alguém aqui chegando? Então é isso, né? Dando esse spoiler todo aqui, mas a gente não perde o conteúdo e a razão de ser do filme. Então vale muito a pena assistir. Muito bem-vinda, Carla. A gente começou agora, tá? Mas fique tranquila, está sendo gravado e a gente mal começou a entrar no assunto ainda, tá bom? Então, veja bem, ó, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu não vou ficar falando de cérebro para vocês, eu só trouxe uma imagem para vocês enxergarem um pouquinho, porque é assim, a gente fala, mas eu não sei o que é isso, de onde veio, o que significa. Então, eu trouxe a imagem só para vocês observarem. E eu trouxe ali a primeira palavra, que é o carinho. Gente, o toque. Eu não preciso tocar em alguém para ser carinhosa. A forma com que eu olho, com que eu me posiciono, até mesmo no online, tá? Isso aciona uma região do cérebro das pessoas. E isso está relacionado, tá vendo que essa imagem aqui tem esse ponto azul? Então, como que vocês vão enxergar isso, tá? Imagina a nossa cabeça assim, e ela cortada aqui no meio, ó. A gente está olhando de assim, tá ok? Então, esse pontinho azul aí tá lá no meio, tá bom? Essa região
ela é importante porque ela coordena as nossas emoções. E ela também é responsável pelo paladar. Tá tudo uma coisa ligada com a outra, tá ok? E o carinho, ele reduz o estresse. Como é que a gente associa estresse com carinho? Tem como? Ou você tá estressada ou você tá acarinhada. Então é interessante a gente pensar com relação a isso para ver o que isso vai trazer de efeito no nosso cliente assim que ele olha para nós. Então, uma massagem feita por uma pessoa de quem você gosta, em quem você confia, por exemplo, vai acionar uma redução do estresse. Agora, você imagina você ir, de repente, numa profissional, a Eli, que é acupunturista, etc. O que é a confiança do cliente? O que é a confiança do paciente? Se não tiver empatia e ela tiver insegurança, essa área aí, ela vai começar a trazer emoções que são esquisitas. A pessoa fica tensa. Isso com qualquer um, até com o filho. Até nos nossos relacionamentos afetivos do dia a dia, tá ok? Então, é muito legal a gente pensar a respeito disso quando a gente fala sobre solidão. Quem vive muito na solidão, quem não tem contato afetivo, quem não tem uma socialização, ela vai entrando para dentro dela cada vez mais e tendo menos essa afetividade que é estimulada e continua sendo aí bastante importante para o nosso bem-estar no nosso dia a dia. Tá bom? Então, às vezes, a gente, pensando como empreendedora, a nossa posição com relação à afetividade, com relação às nossas emoções, mas também o cliente. Às vezes, quem chega na nossa porta é uma pessoa solitária. O que é que eu vou causar nela? Se eu abraço afetivamente, ela vai estar acarinhada. E aí eu vou agir contra essa solidão. Qual que é a resposta que essa pessoa provavelmente vai ter para comigo, gente? Uma Quem resposta muito arrisca? positiva, porque ela vai entender que ela foi acolhida, né? Então, eu falo que a gente poder ter um atendimento humanizado, ele é muito importante. As pessoas precisam, né, desse momento e a gente sabe da importância que é. Voltou? Voltou. Gente, a minha internet caiu, me perdoem. Então, eu não escutei direito, Lari, mas eu escutei você comentando que ela vai se sentir acolhida, ela vai é isso, né? E ela vai ter uma resposta o quê? Mais positiva, tá? Ela vai ter a intenção de voltar ali ou não? Muito provavelmente, ok? Porque a gente acionou nela emoções que fazem sentido naquilo ali. Então, nessa imagem aqui, eu trouxe uma outra região que é bastante... gente, ela é assim, todas as nossas relações estão ligadas a esse ponto vermelho aqui. Tá vendo o pontinho vermelho? Tem um nome todo esquisito, é um nome que a gente até pode passar para o português, mas geralmente vocês vão encontrar em latim, que é o núcleo accumbens. Se você enfia o dedinho na tomada, você vai enfiar de novo? Se você não vai, é porque você não gostou. Ok. Você teve uma resposta negativa daquela ação, concorda? Agora, você come aquele doce, se você curte, e dá aquela sensação, ai, que gostoso, quero mais. Todas essas sensações estão relacionadas a esse sistema límbico. É uma região que está aqui, ó. Tá vendo o mouse, gente? Essa região aqui, tudo lá no centro, tá? Essa região aqui, junto com esse pontinho vermelho, está relacionada ao sistema de recompensa. Então, esse momento aí, ele é dominado pelas emoções que nos atingem. Então, se você é bem tratado, se você tem uma afetividade, se você tem uma resposta positiva, você vai querer de novo.
Se você tem uma resposta negativa e aquilo não é legal, você não vai querer novamente. E o que é que isso tem a ver com o nosso setor empreendedor? Tudo. Se eu não curto o meu trabalho, como é que eu vou passar isso para outro alguém? Como que essa pessoa de lá vai receber como resposta? E quanto mais nós estivermos ativos, sociáveis, quanto mais nós tivermos o nosso cafezinho e afeto, quanto mais nós tivermos envolvidos um com o outro, o nosso sistema límbico acaba inundando o nosso organismo de hormônios que são muito positivos. E aí a minha resposta às coisas estranhas da vida começam a perder um pouco sentido. A gente começa a ficar melhor nisso tudo, tá? Ver tudo, permitir. Mais de uma pessoa entrando ao mesmo tempo. Deixa eu voltar aqui. Aí. Então, olha lá. Sejam bem-vindas as meninas que estão entrando, tá bom? A Vanessa e a Paty. Bem-vindas, meninas. Nós já começamos aqui a conversar um pouquinho, tá? Para a gente tentar respeitar o máximo possível do nosso tempo, mas depois vocês vão receber e poder assistir desde o início, tá ok? Então, com relação a essas emoções, gente, quais são as nossas respostas? O que é resposta? É a resposta do nosso corpo físico. As emoções significam presença de algo importante ou significante. O que é que a gente mais quer na vida, gente? Na nossa live da semana passada, a primeira que a gente fez, apareceu muita gente. Eu quero que a minha marca seja lembrada. Eu quero que eu seja uma referência. Não é isso que a gente quer? É através das emoções. Fica muito difícil a gente fazer isso de outra forma, tá ok? Então, as emoções que a gente vai despertar no outro, ela significa a presença de algo importante ou significante. E é muito por isso que você, às vezes, prefere uma marca a preferir a outra. Por exemplo, o clássico Nescau ou Toddy. Não que isso traga uma emoção dessa maneira, mas ela vai, porque o seu paladar prefere uma coisa ou outra. A gente não falou de paladar? Olha aqui o paladar. Lembra do paladar, ó? Regula emoções. É esse pontinho azul aqui, ó. Então, ele está relacionado a tudo isso que a gente está conversando. A manifestação, o que acontece? Existem alterações fisiológicas e processos mentais. O meu corpo responde a tudo isso. Desperta a atenção. Então, se você estiver ali com uma postura assim, ou alguém entra na loja, já entraram em alguma loja, uma padaria, já aconteceu muito comigo em local assim. A pessoa te atende assim, com cara de quem está fazendo um favor e que eu estou incomodando. Eu sou cliente e aquele que vai me atender me dá a impressão de que eu estou incomodando, que eu cheguei na hora errada. Você não vai querer voltar ali, gente. Às vezes você volta porque o produto é muito bom, mas se você encontrar um melhor ou igual, você vai no outro. Você vai parar de ir lá, porque a sua resposta emocional vai te promover isso. Fala assim, eu vou lá ser para maltratada? Não é o seu racional apenas que está funcionando, é o seu processo mental, é a sua fisiologia. Então, a atenção é despertada e a sua percepção. E às vezes você entra num ambiente que você está acostumado e você percebe, eu falo, hoje você está tão assim, tá tudo bem? Então, nós nos comunicamos através de tudo. Então, essas emoções, ela desperta aproximação, confronto ou afastamento. Aí eu me pergunto, o que é que eu quero para minha marca? O que é que eu quero me relacionar? De que forma eu quero me relacionar com esse cliente? Sejam bem-vindas, meninas. Eu quero causar confronto? Eu quero causar afastamento ou eu quero causar aproximação? Então, quanto mais eu interajo com pessoas em momentos agradáveis, que foi o nosso propósito do Café e Afeto, por exemplo, tá? Mas isso acontece com qualquer coisa. Se você estiver tomando café na sua casa, estiver almoçando nervosa, vai te causar uma indigestão absurda.
e as suas emoções não vão ser legais. Então, essas emoções determinam, elas podem determinar a escolha das ações futuras. Eu vou voltar ali ou não vou? E tudo que eu quero é que meu cliente volte. Eu quero clientes novos, mas eu fidelizo clientes. E é através disso. É só pela qualidade ou é pelo bem-estar que ele tem ali? Porque o bem-estar é permanente. Ele fica, ele gruda. Porque toda vez que ele pensar na sua marca, ele vai ter uma sensação agradável. E esse é o intuito, inclusive, do Reconecta de uma forma geral, tá ok? Então, ele comunica, né, às pessoas que estão ao meu redor situações e decisões. Às vezes, eu, né, corto o cabelo, faço a unha há muitos anos com a mesma pessoa, por exemplo. Aí eu vou pensar, falei assim, ai, será que eu vou fazer aqui porque eu tô viajando? Tem gente que não faz. Tem gente que não faz. Eu, durante uma época, a manicure saía de férias, eu saía junto. Eu ficava um mês sem fazer unha. Decisões futuras. Agora, ela vai fazer com outra pessoa? Ela vai voltar para você? Então, tudo isso daí vai se relacionando com as nossas emoções, ok? Portanto, gente, essas respostas, né, essas emoções causam um estado de alerta. E esse estado de alerta não é negativo. Pode ser que seja extremamente positivo. Sabe quando você fala, gente, não acredito, fulano vai estar lá? Você criou um estado de alerta. Então, isso é carinho, isso é empolgação, que é diferente de euforia, porque a euforia é passageira. Você fica eufórico e muitas vezes o que vem depois da euforia é decepção, porque você colocou uma expectativa muito grande em cima de algo e que passou. Então, isso também acontece muito e dentro do nosso ramo, dentro do empreendedorismo, é muito importante, para que isso tudo não se transforme em desassossego. Se a pessoa está desassossegada, ela não está contente. Ela não vai querer ficar ali durante muito tempo. A pupila dilata, isso pode ser positivo ou negativo, tá? Isso é tudo relacionado ao sistema de alerta. Então, gente, quando um cliente sai bem, satisfeito, contente do nosso atendimento, vocês se lembrem que o que ela está levando com ela é muito mais do que o seu serviço ou o seu produto. Ela está levando tudo isso daqui junto. Às vezes eu dou aula e eu tenho os olhos, eu lacrimejo. Eu falo, nossa, estou emocionada. O olhinho assim, ó, sai, que nem agora, sai lagriminha na ponta dos olhos. O que é isso? É a emoção que eu estou colocando naquilo. E aquilo que a pessoa que está junto comigo percebe. Então, eu amo o que eu faço. Eu amo dar aula, eu amo falar sobre as pessoas e lidar com elas. E isso passa para elas. Então, ame o seu produto, o seu negócio, que tudo isso vai fazendo diferença, tá? O coração dispara, dá um frio no estômago, dá um nó na garganta, que pode ser de estresse ou pode ser um lado positivo. Então, essas emoções que a gente vai causando em tudo isso, que vai se relacionar muito com a aula que a Fernanda vai dar depois para vocês, vai ser bastante interessante vocês pensarem, tá ok? Tá tudo bem, gente? Tá fazendo sentido aí? Tem filminho passando na cabeça de alguém? Ou não passou filminho nenhum na cabeça? Passou, Paty? Passou mais ou menos ali, na Ju, na Elisângela, muito bom. Então, gente, essa resposta que nós temos, seja positiva ou seja negativa, traz uma motivação para nós. E essa motivação nos leva à decisão: eu vou repetir ou eu não vou repetir? E ao sistema de recompensa, lembra que eu comentei? O que você recebeu em troca? Coisa boa ou coisa negativa? Se for boa, você vai repetir. Se não foi, você não volta mais. Então, vamos nos lembrar sobre isso tudo aqui no momento em que a gente apresenta e grava um story. O seu story, Ju, você ficou muito insegura daquela vez, seu story ficou lindo. Ele ficou sincero. Ele não estava forçado. Ele estava ali, sendo você. Quando nós somos nós estamos passando transparência.
E a transparência quer dizer muito mais do que a gente pensa, tá ok? Então é bem legal. E aí a gente vai criando identidade. Fala, olha que bacana. Tá? Então eu gostei muito da sua gravação. Acho que depois você fez um Reels ou alguma coisa assim. Eu vi ele no Story. Não, ele foi pro Reels mesmo. Só que eu tava fazendo outras coisas e eu era para salvar como rascunho. Porque eu falei, depois eu olho direito e vou mostrar pro meu marido só para pedir opinião, assim, que eu não gosto mesmo de aparecer. E aí eu deixei o celular do lado aqui da máquina, estou costurando, na hora que eu olho começou um monte de notificação. Eu falei, o que é isso? E tinha ido, não tinha nem legenda, nem nada. E deu até que bastante visualização e bastante comentário. Ah lá, tá vendo? Então, assim, e para você isso causou uma resposta. Que resposta? Foi positiva? Nossa, não era para ter acontecido, eu assustei, fiquei em estado de alerta, que a gente viu, tá? Agora há pouco. Mas como é que foi? Nossa, deu bastante visualização. Aproveite, foi positivo. Então, essa flexibilidade, essa leveza, tá ok? Foi muito legal, eu adorei a sua gravação. Eu gostei mesmo. E as meninas ali também super curtiram. Então, isso é uma motivação. Talvez, se você gostou, fala assim, por que não tentar de novo? Pode ser a motivação que você precisa. Ou não, é uma escolha. Não gosto de aparecer, ok. Tá? Mas isso pode levar à mudança, inclusive. Né? A motivação, ela faz com que tudo aconteça. E aí, gente, o estresse. O estresse é uma doença e o estresse é um veneno no nosso organismo. Todo ele? Não. Porque ele pode ser a motivação para eu mudar. Então, sabe assim, a gente vê muito em filme, a pessoa às vezes leva chumbada, leva. Um dia ela explode e muda. O estresse acabou causando uma coisa positiva, mas o estresse do dia a dia é um veneno para o nosso organismo, porque ele acaba trazendo coisas, hormônios, ele pode chegar a uma área do nosso cérebro, que é o hipocampo, que está relacionado a um monte de coisas. A gente não fala assim, nossa, eu passei tanto nervoso que eu tremia. O hipocampo também está relacionado ao nosso equilíbrio. Então, quando a gente vai entendendo, vai fazendo sentido, né? Ele pode chegar a destruir alguns neurônios que estão localizados ali dentro dessa área do cérebro, o estresse, desse hipocampo. E a memória também está relacionada a isso. Então, tem gente que passa por um trauma muito grande em alguma circunstância e apaga da memória, ela não lembra daquilo. A minha mãe passou por uma situação assim e até hoje parece mentira. Ela falou, estão contando uma história que não é minha, porque ela simplesmente apagou da cabeça dela. Ela não lembra nada. E é uma coisa muito ruim para ela, né? Porque ela gostaria de lembrar, mas o sistema de defesa dela não permite. Então, tudo isso daí, isso é um exagero, né? Pensando. Mas tem gente que às vezes, uma gotinha de nada é um estresse suficiente para aquele cliente, às vezes, se sentir incomodado e ele não volta. E aí, o meu bom senso vai fazer diferença. Eu fiz o meu melhor? Fiz. Foi realmente daquele jeito ou ele entendeu daquele jeito? Ele entendeu daquele jeito, então não me pertence. Ele que fique com o estresse dele e eu com o meu. Escolhendo as nossas batalhas é importante. O cliente não tem sempre razão, gente. Não tem. Por quê? Porque tem cliente que nem é bom para a gente. Porque ele vai levar mais consequências negativas para o resto dos meus clientes do que positivo. E tá tudo bem, você faz a sua parte, trata bem, mas tem coisa que a gente não precisa insistir, tá ok? Então, as situações que mais causam estresse na nossa vida, na vida do ser humano, sensação de desamparo. E se a gente volta lá no início da nossa aula, quando a gente fala sobre o carinho, faz completo sentido. Como é que, às vezes, esse cliente que está chegando na minha mão é uma pessoa que está passando por um luto. E é um luto que não precisa ser de morte, mas é um luto, às vezes, perdeu o emprego, às vezes rompeu o casamento, ela está passando por alguma coisa e está se sentindo só. Essa sensação de desamparo constante, que está muito relacionado à depressão, ela intoxica
a gente, literalmente, porque os hormônios que a gente libera no nosso organismo, dentro do nosso cérebro, acaba trazendo muitos transtornos. A sensação de ameaça também é um dos fatores que mais causam estresse no ser humano. Ser motivo de chacota, ser motivo de piadinha, e isso é muito legal a gente pensar em lugares de trabalho, tá? Às vezes dentro da família também. Tenha sempre aquele parente que fala assim, ah, lá vem o fulano pegando no meu pé, porque tá sempre fazendo a mesma piada indecente. O chefe que não tem respeito. Em ambiente de trabalho, acho que é o mais fatal a gente entender esse motivo de chacota, tá? Isso é um fator muito estressante e às vezes faz com que a pessoa nem queira ir trabalhar, porque ela sabe que aquilo vai ser negativo. E a disciplina em excesso. Quando a gente tenta ser muito rígido, tá sempre no controle, tudo estressa, porque nós não temos controle de nada, nem de nós mesmos. Nós temos o entendimento de como nós somos, e isso faz com que eu vá melhorando a forma de lidar com tudo isso, tá bom? Tem gente chegando aqui também, mas nós estamos começando a encerrar. E aí, gente, né, eu acho que foi fazendo assim, espero ter conseguido fazer o link. Bom dia, Roseli, sua linda, seja bem-vinda. A gente está quase encerrando, mas a gente vai terminar aqui o nosso raciocínio, tá? E é por isso, gente, que pensando em tudo isso, né, relacionado ao estresse, às nossas circunstâncias emocionais, é que eu trouxe aqui o que o Reconecta faz. O Reconecta tem a missão, né, como missão, tornar o empreendedorismo o quê? Mais leve, mais acolhedor, descomplicado, trazendo informações para os seus, né, seguidores, para os seus clientes, para os seus alunos, inclusive, que a gente também dá curso, qualificando, empoderando essas mulheres na vida e nos negócios. Então, tudo isso daqui, com certeza, vai servir não apenas para a nossa feira, não apenas para relacionado, né, às vendas, mas também a qualidade de vida que a gente tem. E a visão do Reconecta também é o quê? Evitar a solidão. O máximo que nós pudermos, para que vocês se sintam acolhidas. E também, nesse ponto, evitar uma desistência. Né? Por quê? Porque nós trazemos uns 5 pilares que nós enxergamos como básico para o nosso empreendedorismo, né? É despertar. Então, nós somos cinco pilares: organização e planejamento, educação financeira, a divulgação, o marketing, né? Como uma facilitadora, que é a Larissa, né? Facilitadora no digital e tudo mais na divulgação, a identidade de marca e o autocuidado com a Fernanda. Então, esse é o complexo exatamente voltado para essas emoções e o funcionamento do ser humano dentro do empreendedorismo. Tá bom? Eu queria saber se fez sentido para vocês, se clareou alguma coisa, se vai ser, se vocês acreditam que será válido, né, para a vida de vocês e tudo mais, gente. Não é para encher bola de ninguém, não, que a gente não está aqui para isso, tá? É só realmente para saber se fez sentido, despertou alguma coisa em vocês. Quem quiser pode abrir aí e compartilhar alguma coisa, tá? Ninguém quer comentar nada? Combinado, então, olha a vergonhinha. Mas espero que tenha causado uma sensação boa, viu, gente? Então... Aline, eu acho que não é vergonha. Oi. Eu acho que você tem muita clareza, então você deixou muito claro. E ficou a reflexão para que todos pensem, né? Que é de como lidar com as emoções, de como lidar com as frustrações, de como lidar com o nosso dia a dia. Então, eu vejo que cada uma tem a sua forma peculiar de lidar com isso. Mas eu acho que isso tudo veio como uma reflexão de ver aquilo que eu posso melhorar, de como que eu recebo isso, como eu recebo aquilo, para que todas possam seguir em frente, né? Isso. Ter sempre como base, gente, o que é que eu quero para mim? O que eu quero para mim, eu também quero para o meu cliente. Então, lembrar, eu não estou entregando um produto ou um serviço, eu estou entregando emoções. E é isso que vai fidelizar ou não a sua marca e o seu cliente. Combinado? Então, meninas, muito obrigada.
Ótimo dia de produtividade. Assim que o vídeo for baixado, eu remanejo ele e boto o link lá para quem quiser rever e também para as meninas que ainda não assistiram, ok? Até amanhã, que amanhã somos nós. Um beijo e bom dia a todas. Tchau, amores. Tchau, tchau.